Livro O Espírito Santo e seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 14. O discernimento de espíritos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Nossas lições anteriores trataram-se de dois dos três dons que revelam algo: a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Nesta lição trataremos do terceiro dom revelacional, o dom do discernimento de espíritos. O mais importante dos três dons revelacionais é sem dúvida o dom da palavra da sabedoria. Alistados na ordem da sua importância, os dons revelacionais são: primeiro, a palavra da sabedoria; segundo, a palavra do conhecimento; terceiro, o discernimento de espíritos. Tudo dentro da dimensão do conhecimento: fatos, eventos, propósitos, motivos, origens, destinos, humanos, divinos ou satânicos, passados, presentes ou futuros, está dentro do enfoque de um ou outro desses três dons revelacionais. Os dons podem incluir dentro do seu escopo compreensivo tudo quanto Deus sabe, e não há nada que Deus saiba que não possa se tornar conhecido aos homens segundo a vontade do Espírito, mediante o uso de um ou mais desses três dons revelacionais. A palavra da sabedoria nos dá uma revelação dos planos e propósitos na mente de Deus. Fica bem compreensível que esse seria o maior desses três dons. É óbvio que seria mais importante do que qualquer outra coisa do mundo receber uma revelação dos planos e propósitos na mente de Deus. A palavra do conhecimento nos dá a revelação de fatos do presente ou do passado. O discernimento de espíritos nos oferece introspecção na dimensão espiritual. Discernir significa perceber vendo ou ouvindo. Logo, o discernimento dos espíritos é a mesma coisa que ver ou ouvir na dimensão dos espíritos. O discernimento dos espíritos tem na realidade um alcance mais limitado do que os outros dois dons de revelação, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Isso porque a sua revelação é limitada a uma classe única de objetos, os espíritos. As revelações que são trazidas pela palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento são mais amplas e se aplicam às pessoas, lugares, objetos, ao passo que discernimento de espíritos oferece uma introspecção somente na dimensão dos espíritos. O que o discernimento de espíritos não é? Alguém já disse que a melhor maneira de descobrir o que uma coisa é descobrindo o que ela não é. Estudemos, portanto, aquilo que o discernimento de espíritos não é. Não é discernimento. Já ouvi pessoas dizerem: creio que tenho o dom do discernimento. Não existe na Bíblia realmente nada que se chama o dom do discernimento. É o discernimento de espíritos. Muitas vezes aquilo que as pessoas chamam de dom do discernimento é na realidade o dom da palavra do conhecimento em operação. Em outras palavras, as pessoas às vezes ficam sabendo coisas através do Espírito de Deus e dizem que se trata de discernimento. Mas nem por isso é realmente discernimento. Pelo contrário, é a palavra do conhecimento em operação. Além disso, o discernimento de espíritos não é um tipo de adivinhação espiritual do pensamento alheio. E o discernimento de espíritos não é a introspecção psicológica, nem é a penetração mental. Não é o poder de discernir as falhas do próximo. Você verá facilmente que o poder de discernir as falhas do próximo é possuído não somente pelos crentes, como também pelos incrédulos. Você nem sequer precisa ser cristão para possuir aquele dom. A pura verdade é que o poder de descobrir ou discernir as falhas do próximo
é totalmente proibido nas Escrituras. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Um dos propósitos do batismo no Espírito Santo é destruir esse dom de discernir as falhas alheias, o que não passa de crítica, e colocar no lugar dele o suave dom da mansa tolerância. O dom do discernimento de espíritos não é pôr defeito nos outros. Se aqueles que acham que têm o dom de achar defeitos fossem tão somente aplicar aquele dom a si mesmos durante cerca de 15 segundos, nunca mais queriam fazer uso dele. Sendo assim, o discernimento de espíritos não é um dom espiritual para desvendar falhas humanas. Os crentes devem andar no amor, e a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, disse: Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4:32. Não, o discernimento de espíritos não é o discernimento do caráter ou das falhas, nem sequer é o discernimento das pessoas. É chamado o discernimento de espíritos, e lida com espíritos que existem na dimensão espiritual, quer sejam divinos, satânicos ou humanos. O discernimento dos espíritos não é simplesmente discernir demônios. Quero ressaltar que este dom de discernimento de espíritos não é apenas discernir demônios, nem é somente discernir espíritos malignos. Dizer que o discernimento de espíritos tem a ver somente com demônios é enganoso. Esse dom tem a ver com a classe inteira dos espíritos, inclusive bons espíritos, maus espíritos e espíritos humanos. É a introspecção sobrenatural na dimensão dos espíritos. Não há dúvida de que o discernimento de espíritos maus também seja incluído, mas é por demais frequente as pessoas pensarem que este dom consiste exclusivamente em ver demônios e diabos, enganando-se assim. Manter equilíbrio ao lidar com demônios. Fico desgostoso com a maneira de certas pessoas ensinarem a respeito dos demônios e da expulsão dos demônios, porque não está realmente em harmonia com a palavra de Deus e deixa as pessoas amarradas ao invés de libertá-las. Por exemplo, muitas coisas que as pessoas dizem ser do diabo realmente não são dele, são as obras da carne. As obras da carne são listadas para nós em Gálatas 5, do 19 ao 21. Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. A inveja é mencionada neste texto bíblico como uma obra da carne. Quando alguém, porém, tem um problema com a inveja, alguém quer expulsar dele o demônio. O ódio também é mencionado como uma das obras da carne, mas nem necessariamente expulsaríamos da pessoa um demônio do ódio. Não, temos que lidar com a carne. E a palavra nos diz como devemos lidar com ela. Devemos crucificar ou mortificar as obras da carne. Romanos 8:13, Colossenses 3:5. Precisamos tomar cuidado no tocante a essas coisas. Precisamos ser bíblicos e crer na palavra da verdade de Deus e praticá-la. Precisamos tomar o cuidado de seguir aquilo que a palavra ordena, se é para recebermos resultados duradouros. É assim como qualquer outra doutrina bíblica. Se enfatizarmos demasiadamente uma única doutrina bíblica ao ponto de excluir as demais, podemos chegar ao exagero e ficar fora do equilíbrio. Sempre oro: Senhor, ajuda-me a manter o equilíbrio no meu ministério. Sabemos, por exemplo, que o batismo nas águas é uma doutrina bíblica, mas existem pessoas que distorceram até mesmo a doutrina do batismo nas águas e perderam o equilíbrio. Dizem aos outros que quem não for batizado nas águas não é salvo. Alguns chegam mesmo a informar ao próximo que é o batismo nas águas que salva. Há ainda quem conta as pessoas que, se não forem batizadas de acordo com certa fórmula ou ritual, não são salvas. Cheguei a ouvir certo pregador dizer no rádio: não me importo quantos de vocês foram batizados somente no nome de Jesus. Vocês não são salvos a não ser que eu batize vocês. Sou o único autorizado para batizar e nenhum de vocês irá para o céu, a não ser que eu os batize nas águas em nome de Jesus. Isto é ridículo, mas você entende? Este homem tinha se encaminhado aos extremos, não estava seguindo a palavra e caiu em heresia. Acredito no batismo nas águas,
Mas se levarmos o batismo nas águas ou qualquer outra doutrina bíblica ao extremo, certamente poderíamos causar mais danos às pessoas do que fazer o bem. Acredito também na realidade dos espíritos malignos e creio que precisamos saber alguma coisa a respeito deles e como lidar com eles. Mas se você levar o assunto a extremos, poderá fazer mais mal do que bem. Você poderá começar a crer que todas as pessoas estão com o demônio. Algumas pessoas ficam mais conscientes do diabo do que estão conscientes de Deus. Como resultado, dão lugar ao diabo e ele as derrota na vida. Jesus, porém, disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Conforme já falei, muitas coisas que acontecem que as pessoas atribuem ao diabo não são realmente obra do diabo. Sem dúvida, o diabo poderá tirar proveito de uma situação em que as obras da carne estão sendo manifestadas. Mas se você solucionar o problema da carne, o diabo não terá mais matéria-prima que possa manipular. Se você fizer aquilo que a Bíblia manda, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual, Romanos 12:1, e nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, Romanos 6,13, o diabo não conseguirá achar nenhuma brecha dentro de você. É certamente verdade que existem aqueles que estão amarrados pelo inimigo, e fica claro que toda escravidão provém do diabo, quer direta, quer indiretamente. Isso nem sempre significa que haja a presença direta de um espírito maligno, mas é possível que um espírito maligno esteja piorando o problema. E às vezes, quando um espírito maligno realmente é a causa direta de um problema, o crente consegue ver o espírito maligno que está afetando o problema, quando o dom do discernimento de espíritos está em manifestação pelo Espírito Santo. Mas conforme já falei, o discernimento de espíritos abrange muito mais do que apenas o discernimento de espíritos malignos. Discernindo a semelhança de Deus. Ver a semelhança de Deus também está incluído dentro do escopo deste dom. Por exemplo, Êxodo 33 registra a história de como Deus deixou Moisés ver para dentro da dimensão dos espíritos para contemplar a semelhança de Deus. Êxodo 33, do 20 ao 23. E o Senhor acrescentou: "Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá." Disse mais o Senhor: "Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá." Moisés estava vendo diretamente para dentro da dimensão dos espíritos. Conseguiu discernir a semelhança de Deus mediante a manifestação deste dom do Espírito. Outro exemplo de uma pessoa ver a semelhança de Deus acha-se em Isaías 6. O profeta Isaías disse: "No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono." Isaías 6:1. Em todas as partes da palavra de Deus, lemos a respeito daqueles que em visão conseguiram ver a semelhança de Deus através do dom do discernimento de espíritos. Não viram a Deus, mas viram a semelhança de Deus. Quando ele era revelado na forma de uma visão, estavam olhando na dimensão dos espíritos. Tratava-se de uma manifestação do discernimento dos espíritos. Percebemos, portanto, que o discernimento dos espíritos não é a ver exclusivamente a dimensão dos espíritos malignos. Discernindo o Cristo ressurreto. Mediante o discernimento de espíritos, ou de ver para dentro da dimensão espiritual, alguém poderia também discernir o Cristo ressurreto. Ninguém realmente tem visto Jesus no seu corpo físico de carne e osso. Lucas 24:39. Porque ele agora está assentado à direita do Pai, onde ele vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25. Por isso, desde a ascensão de Jesus e a sua entronização nas alturas, ninguém nunca o viu, a não ser mediante o dom do discernimento de espíritos. Por outro lado, através deste dom sobrenatural do discernimento de espíritos, algumas pessoas puderam ver dentro da dimensão espiritual e contemplar o Senhor ressurreto. Todas as visões desse tipo seriam uma manifestação do dom do discernimento de espíritos. Esse dom do discernimento de espíritos, no entanto, pode trazer consigo uma palavra da sabedoria ou uma palavra do conhecimento.
mas a visão propriamente dita seria o discernimento de espíritos, porque a pessoa estaria vendo naquela ocasião dentro do âmbito espiritual. Lembre-se de que o dom do discernimento de espíritos é a introspecção sobrenatural na dimensão dos espíritos, onde há espíritos divinos, bem como espíritos malignos. Além disso, o discernimento de espíritos podem ser manifestados para revelar o espírito humano, ou seja, as tendências boas ou más do espírito humano. O discernimento de espíritos, portanto, lida com 3 tipos de classes de espíritos: divinos, satânicos e humanos. Você vê, portanto, que o discernimento de espíritos pode consistir em discernir a semelhança de Deus, em discernir o Cristo ressurreto, ou até mesmo em discernir o Espírito Santo. Discernindo o Espírito Santo. João, por exemplo, na sua visão na ilha de Patmos, viu o Espírito Santo na forma de 7 espíritos diante do trono de Deus. Isso significava simplesmente que na dimensão espiritual, João estava vendo esses 7 aspectos do Espírito de Deus. O discernimento de espíritos também pode revelar querubins, serafins, arcanjo ou uma hoste dos anjos de Deus. Pode também revelar Satanás e suas legiões. O discernimento de espíritos pode revelar o poder, seja bom, seja maligno, que está produzindo uma manifestação sobrenatural ou influenciando determinado tipo de comportamento. Discernindo o espírito por detrás de uma operação. Manifestações sobrenaturais podem advir de muitas origens diferentes. Na realidade, muitas coisas que nos parecem milagrosas ou sobrenaturais não são de genuína proveniência divina. Devemos lembrar-nos de que Satanás também é um ser sobrenatural. Com frequência exagerada, as pessoas se dispõem a seguir tudo quanto é sobrenatural ou espetacular, quer haja provas bíblicas de que provém de Deus, quer não. É bom recebermos uma manifestação genuína do Espírito de Deus, mas devemos estar conscientes de que nem todas as manifestações sobrenaturais são necessariamente uma demonstração do Espírito de Deus. Se o discernimento de espíritos estiver em operação, podemos saber o que há por detrás de uma determinada manifestação ou operação. Um exemplo disso acha-se em Atos 16. Nesse caso, Paulo lidou com um espírito maligno por detrás de uma operação. Quando a jovem possessa de espírito adivinhador seguia Paulo e dizia: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação", Atos 16, 17, Paulo finalmente voltou-se a ela e falou diretamente ao espírito. Não disse nada à moça pessoalmente. Tratava-se provavelmente do dom do discernimento de espíritos em operação, porque Paulo falou diretamente ao espírito. É possível que Paulo estivesse falando com um espírito que via. Falou com o espírito e ordenou que saísse dela. Depois disse: a moça já não conseguia adivinhar. Paulo lidou com o espírito envolvido e não com a pessoa. A testemunha interior como nosso guia. Por outro lado, sem sequer termos a manifestação do discernimento de espíritos, mas se conhecermos a palavra de Deus e se andarmos no Espírito, teremos a testemunha interior se alguém está operando através de um espírito errado. O Espírito Santo dentro de nós, em nosso espírito, nos advertirá se tivermos receptividade para com ele. Certa vez conheci um professor de Bíblia que foi enganado por um pregador que simplesmente não estava certo diante de Deus. Boa parte daquilo que o pregador ensinava era engano e não bíblico. Infelizmente, o bem conhecido professor da Bíblia também influenciou outros, levando-os a crer nos ensinos desse pregador e a segui-los. Finalmente, aquele professor da Bíblia começou a perceber que algumas coisas na doutrina do pregador não eram certas. Muitas vezes, porém, em casos semelhantes, fica tarde demais para livrar outras pessoas que já foram engodadas pelos falsos ensinos. Aquele professor da Bíblia acabou indo lidar com o pregador. Ele disse que alguma das coisas que este pregava não constava na Bíblia. O pregador respondeu: "Irmão, você não vai achar aquilo que eu ensino naquele negócio", referindo-se à Bíblia. "Já cheguei além desse ponto." "Então você foi longe demais para o meu gosto", disse o professor da Bíblia, e rompeu seus contatos com ele. O professor bíblico estava suficientemente esclarecido para afastar-se desse falso mestre,
mas infelizmente ele já tinha influenciado outros para acreditarem nesse homem e naquilo que ensinava. Certa mulher que acabara de ser salva, recém-convertida do budismo, disse: na primeira ocasião em que entrei no culto dirigido por aquele pregador, o Espírito de Deus dentro de mim disse: levante-se e saia daqui. Aquela doutrina não é certa. Essa nova convertida nada sabia a respeito da Bíblia. Tinha poucas semanas de idade no Senhor, mas por outro lado aí estava um bem conhecido professor da Bíblia que tinha estado nas igrejas do Evangelho Pleno durante 35 anos, e ele foi enganado pela falsa doutrina desse pregador. Este é um exemplo de como podemos deixar de seguir aquele impulso ou testemunha dentro de nós que é a orientação do Espírito Santo. Deus se comunica com o nosso espírito e o nosso espírito sabe coisas que nossa cabeça não sabe. Na carne, essa recém-convertida nada sabia a respeito do falso mestre, nem a respeito da exatidão dos seus ensinos, porque ela era uma cristã nenê. Mas ela não era como algumas pessoas que pensam que sabem tudo, quando na realidade não sabem. Ela estava simplesmente dependendo do Senhor e tinha aprendido a depender daquilo que escutava lá dentro do seu espírito. Não precisamos do discernimento de espíritos para sabermos quando algo está errado. Devemos conhecer a palavra de Deus suficientemente bem por conta própria para sabermos quando algo não está em harmonia com a Bíblia. E devemos ser guiados pela testemunha interior, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,4. Esse versículo subtende que todos os filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas as Escrituras certamente não dão a entender que todos os filhos de Deus terão o dom do discernimento de espíritos operando neles, pois lemos: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ou qualquer dom do Espírito Santo. 1 Coríntios 12,8. Aquele versículo não diz nem sequer subtende que cada um teria esses dons em manifestação na sua vida. Mas Romanos 8,14 certamente dá a entender que cada crente pode ser guiado pelo Espírito Santo. Precisamos perceber a diferença. Veja bem, alguns fatos a respeito da dimensão espiritual podem ser revelados a nós através do discernimento de espíritos. Outros fatos são revelados a nosso espírito pelo testemunho interior do Espírito Santo. Ele é nosso guia. Mas o testemunho interior não é a mesma coisa do que ver dentro da dimensão espiritual, ou seja, o discernimento de espíritos. A palavra do conhecimento versus o discernimento de espíritos. Outra maneira de o Espírito Santo nos revelar fatos a respeito da dimensão espiritual é mediante o dom da palavra do conhecimento. Howard Carter, que estudou durante 30 anos os dons do Espírito Santo, disse que a palavra do conhecimento nos oferece uma revelação de qualquer coisa que pode ser classificada como existente ou tendo existido. O fato de um espírito ter tomado posse de um corpo podia ser revelado pelo dom da palavra do conhecimento. Só que a pessoa não teria uma visão do espírito, não discerniria o espírito maligno. Em outras palavras, se você discernisse um espírito, você veria o espírito, pois o discernimento de espíritos é ver dentro da dimensão espiritual. Se a palavra do conhecimento está em operação, você pode saber que um espírito está presente ou está envolvido numa situação específica, mas você não veria o espírito. Lembre-se, a palavra do conhecimento é a revelação pelo Espírito Santo de certos fatos na mente de Deus. O Espírito de Deus pode nos transmitir uma palavra de conhecimento para nos deixar saber se alguém está operando por outro espírito e não pelo Espírito Santo. Comigo, o Espírito Santo já fez assim. Espírito maligno revelado pela palavra da sabedoria. No meu próprio ministério, eu sabia às vezes, ao orar pelas pessoas, certos fatos por meios sobrenaturais, antes de receber qualquer tipo de manifestação do discernimento de espíritos. Sabia-os mediante o dom da palavra do conhecimento. Ninguém saberá essas coisas todas as vezes que ministra alguém, pois essas manifestações são dadas conforme o Espírito quer. Certa vez, um homem foi convidado a subir na plataforma a fim de falar durante alguns minutos numa igreja onde eu dirigia uma campanha de reavivamento. Fiquei sabendo que este homem não tinha uma vida correta. É claro que a Bíblia nos ensina que pelos seus frutos nós os conheceremos. Mateus 7,20.
Sentado na plataforma enquanto este homem subiu para falar algumas palavras à congregação, ouvi a voz do Espírito Santo dizer: "Ele tem um espírito familiar." Olhei para trás. Já sabia que não havia ninguém sentado atrás de mim, mesmo assim a voz era tão real que olhei para trás. Tratava-se do Espírito Santo falando comigo. Muita gente achava que esse pregador operava na palavra do conhecimento, porque conseguia contar às pessoas muitas coisas a respeito de si mesmas. Conseguia lhes contar os respectivos nomes e endereços e quanto dinheiro levava na carteira ou na bolsa. Às vezes até mesmo conseguia lhe dizer o que tinha no bolso. O Espírito de Deus me disse, porém, ele tem um espírito familiar. No Antigo Testamento, Deus fala a respeito dos espíritos familiares e proíbe ao povo de Deus o mínimo contato com eles. Os espíritos familiares têm familiaridade com as pessoas e podem passar informações a respeito de uma pessoa para outra. Espírito maligno revelado pelo discernimento de espíritos. O Senhor me apareceu numa visão certa vez e disse: "Vou ensinar-lhe a respeito do diabo, dos demônios e da possessão demoníaca. A partir desta noite, aquilo que é definido na minha palavra como discernimento de espíritos operará na sua vida quando você estiver no Espírito." Fica claro que a própria visão, ver a Jesus, era uma manifestação do discernimento de espíritos, porque via Jesus. Estava olhando para dentro da dimensão espiritual. É isso que é o discernimento de espíritos. Depois daquela visitação da parte do Senhor, a primeira dessas manifestações ocorreu num reavivamento em Tyler, estado de Texas. O pastor contou-me a respeito da sua sobrinha que tinha câncer no pulmão esquerdo. Os médicos queriam operá-la, mas ela não quis a operação. O efeito maligno já tinha se espalhado ao outro pulmão, de modo que já ficara tarde demais para uma operação, mesmo se ela tivesse desejado. Estava confinada à cama e já definhara totalmente, apesar de ter sido alimentada 6 vezes por dia. Nas noites de terça-feira e sexta-feira da primeira semana dos reavivamentos que realizei ali, tiraram a jovem da cama e trouxeram-na à igreja. As terças e sextas eram as noites de cura e orei por ela. Trouxeram-na de volta nas noites de terça e sexta da segunda semana e orei por ela de novo. Na noite de terça-feira da terceira semana, trouxeram-na de novo. E aconteceu ser ela a primeira na fila de oração. Impus nela as mãos e de repente todos e tudo mais no salão parecia ter sumido. Fiquei envolto numa nuvem e tudo quanto consegui ver era a mim mesmo e a essa jovem de pé num círculo de luz. Estava vendo na dimensão espiritual. Vi um demônio ou um espírito maligno fixado no corpo dela, acima do pulmão esquerdo. Sabia que era a causa do estado físico dela e sabia que teria que lidar com esse demônio. Ordenei ao demônio que saísse em nome de Jesus. Na dimensão espiritual vi esse espírito maligno e o ouvi falar. Ninguém mais viu nem ouviu nada. Tratava-se de uma manifestação do discernimento de espíritos, pois vi para dentro da dimensão espiritual. Quando ordenei que aquele demônio saísse, desgrudou-se do corpo daquela jovem e caiu no chão. Então simplesmente ficou deitado ali, choramingando como um cachorrinho, depois de receber uma surra. Falou: "Não quero ir embora, mas sei que terei que ir se você assim me ordenar." Falei: "Não somente você tem que sair do corpo dela, como também tem que sair deste local." Ele correu até o fim do corredor e saiu pela porta da igreja, e a mulher foi curada. Essa mulher foi até o médico no dia seguinte e pediu que fizesse os raios-x dos pulmões dela. Ele respondeu que não seria necessário porque já tinha um número suficiente de chapas dos pulmões dela. Ela falou: "Mas algo aconteceu comigo e quero ver novas chapas do pulmão." Finalmente tiraram os raios-x e confirmaram que alguma coisa realmente acontecera. "Seus pulmões ficaram limpos", disseram. "Não há mais câncer." Os médicos queriam realizar mais testes e depois disso disseram que os pulmões estavam completamente limpos e todos os demais testes revelaram a ausência da doença. Os médicos perguntaram a ela: "O que aconteceu com você?" Quando ela lhes contou como Deus a curara, falaram: "Não sabemos como aconteceu, mas sabemos o que aconteceu. O câncer estava ali, mas agora sumiu." Os médicos disseram que dariam a ela uma declaração oficial por escrito, declarando que ela tivera câncer dos pulmões, mas que agora está curada.
Esses médicos não estavam contra a cura divina. O interesse dos médicos é ver as pessoas curadas e sentem alegria em verem as pessoas curadas. 3 semanas mais tarde, o pastor me contou que a sobrinha recuperara 10 quilos de peso. Isto faz muitos anos, e numa conversa com esse pastor anos mais tarde, descobri que aquela sobrinha continuara com saúde perfeita. Howard Carter disse, ainda nesse assunto de um espírito ser revelado pela palavra do conhecimento por contraste com o discernimento de espíritos. Se alguém fosse informado a respeito de um espírito, mas não tivesse visão do espírito, não o discerniria. Por meio do discernimento de espíritos, vemos além da esfera para a qual fomos criados, posto que somos seres naturais. É somente pela revelação do Espírito Santo que podemos perceber os seres que vivem no mundo espiritual. A dimensão espiritual é muito real, embora não a possamos perceber com nossos sentidos naturais. Deus tem fornecido o dom do discernimento de espíritos a fim de dar à igreja introspecção sobrenatural nessa dimensão espiritual, conforme a vontade do seu espírito.